Boa noite, seja bem-vindo a este prolongamento especial dedicado ao quinto apuramento dos alvinegros para a Liga Europa. Ainda não se sabe se para o play-off, onde pode ser cabeça de série, ou então para a terceira pré-eliminatória. Terá que esperar pelo vencedor da Taça de Portugal. Este é o quinto apuramento do clube, liderado por Rui Alves em 12 épocas consecutivas na Primeira Liga. Presidente Nacional, que é um dos convidados desta edição. No Porto está o treinador Manuel Machado, que conseguiu colocar a sua terceira bandeira na Europa ao serviço dos alvinegros. Uma edição que tem também como convidados, além dos habituais comentadores, Miguel Alves, André Ladeira e Pedro Nunes, e também o David Spranger, temos o auditório cheio de nacionalistas, administradores, dirigentes, jogadores, elementos da equipa técnica, funcionários de vários departamentos do clube, jogadores da formação do Nacional, assim como sócios e adeptos. Como já lhe disse, este aqui é o quinto apuramento do Nacional para a Liga Europa, conseguido no jogo 450 na Primeira Liga. Apuramentos com 2 quartos lugares, 2 quintos e um sexto lugar. O primeiro foi mesmo em maio de 2004. Festa de apuramento do Nacional para a antiga Taça UEFA, depois do quarto lugar conseguido nesta época 2003-2004, era treinador Casimiro Mior. A época seguinte foi então de estreia nas competições europeias, mas o adversário foi o Sevilha, que ganhou nas duas mãos e por isso o Nacional foi eliminado. A época 2005-2006 foi então de sucesso para o Nacional, um quinto lugar com o Manuel Machado como treinador. Resultado, novo apuramento para a Taça UEFA, mas nova passagem rápida. Foi eliminado pelo Rapid de Bucareste. O terceiro apuramento acontece na época 2008 e 2009, com um novo recorde em termos de classificação, um quarto lugar, e com Manuel Machado no comando técnico. 2009-2010 foi também época de sucesso para os alvinegros, vitória sobre o Zenit no play-off, atirou o Nacional para a alta roda do futebol europeu, naquela que foi a primeira vez que uma equipa madeirense chegou à fase de grupos, onde defrontou equipas como o Werder Bremen, o Atlético Bilbao e o Áustria de Viena. 2010-2011 foi a época do quarto apuramento, liderança técnica repartida, começou Jokanovic, acabou o madeirense e Vieira com um sexto lugar na Liga Portuguesa. Já na Liga Europa, na época seguinte, ficou-se pelo play-off, onde acabou eliminado pelo Birmingham. Quinto e último apuramento foi então conseguido este domingo de novo com o Manuel Machado, com a vitória mais folgada na Primeira Liga, 5-0 sobre o Paços de Ferreira. Agora há que esperar pelo vencedor da Taça de Portugal para saber se mais esta aventura europeia começa na terceira pré-eliminatória ou então no play-off desta Liga Europa. Caminhada do Nacional pela Taça UEFA, pela antiga Taça UEFA e pela Liga Europa, onde foi a primeira equipa madeirense então a entrar na fase de grupos. Boa noite, engenheiro Rui Alves. À chegada disse que este era o apuramento mais difícil, tendo em conta o quadro financeiro. E em termos desportivos, foi também o mais difícil? Ora, boa noite a todos. Em primeiro lugar, e antes de responder à sua pergunta, queria-me dirigir a todos aqueles que estão aqui presentes para agradecer, em primeiro lugar, aos nossos atletas. São eles, no fundo, os principais responsáveis pelo apuramento. Em segundo, a nossa equipa técnica, liderada pelo professor Manuel Machado, que não está presente, mas está aqui representado pelo seu adjunto. Aos nossos funcionários, desde o roupeiro, o organizador dos jogos, o marketing, às nossas claques e à nossa formação, que também nos empurra para cima. Pensando na sua pergunta e tentando respondê-la, diria que sim. De facto, desde 2011 que temos vivido momentos particularmente difíceis, onde tudo aquilo que construímos nestes 30 anos de autonomia, quase que na área desportiva, foi posto em causa. E foi posto em causa porque, de algum modo, e na sequência daquilo que vem acontecendo na sociedade, passou a ser politicamente correto estar contra o desporto, especialmente contra o desporto profissional. Com uma demagogia permanente
que contagiou também alguma comunicação social, é verdade, é que passamos a ser o patinho feio da sociedade e parece que tudo o que é desporto profissional é uma coisa que tem que ser eliminada, esquecendo-se que, em especial, o futebol neste momento é um contribuinte líquido para a região autónoma da Madeira e arrasta atrás de si transversalmente uma quantidade de realidades. Direito da afirmação da Madeira, a autoestima dos madeirenses, tudo o que são empresas que funcionam à volta da atividade esportiva, tudo o que é, de algum modo também, do ponto de vista da demografia empregada, a contribuição que o desporto profissional tem. É verdade que isso conta pouco, quase que ao domingo somos todos para o futebol, na segunda-feira somos todos contra o futebol. E quem é que é mais contra o futebol? E de facto este contágio, num quadro de dificuldades, faz parecer que quando a região autónoma abandonar os seus clubes e a realidade do futebol profissional em Portugal deixar de contar com as equipas da Madeira, que as escolas estarão melhores, o hospital estará melhor. Não é verdade, não é verdade. Neste momento, Marítimo e Nacional são, como digo, contribuintes líquidos e União a prazo também, contribuintes líquidos daquilo que é a subvenção pública. E digamos assim, este ónus que recai do ponto de vista público tem atrapalhado em muito quando a região teve que subscrever um plano de assistência económica ou financeira. A verdade é que há um claro desrespeito com tudo o que foi o projeto das instituições desportivas na Madeira, sobretudo porque deixou de haver um compromisso fundamental na política, deixou de haver compromisso com o tempo. O tempo é fundamental porque, primeiro, nós elegemos representantes políticos num tempo. Eles são nossos representantes nos mandatos que estão devidamente legitimados, para quais são devidamente legitimados e que têm uma duração. Ora, óbvio que essa perda de convívio com o tempo, parecendo que pagar hoje ou pagar daqui a 4 meses, pagar hoje ou depois de sermos enterrados, não conta, perdeu-se um valor fundamental da relação dos nossos representantes com os representados como nós e com os nossos compromissos. Engenheiro, a pergunta que isso se transformou muito difícil, porque, em primeiro lugar, digo-lhe que e quero fazer aqui um agradecimento muito especial ao presidente do Banif e ao Banif em particular, porque fizeram de governo regional sem o Banif não era possível chegarmos aqui. Não era possível conseguirmos, e mesmo com a compreensão pontual dos nossos atletas em relação aos compromissos assumidos por nós, sem o Banif não era possível o Nacional chegar aqui. E obviamente também sem a credibilidade que construímos junto ao Banif durante todos estes 20 anos de trabalho. Mas é óbvio que eu temo que sem a reconquista de um valor essencial no diálogo com a política, que é o respeito pelo tempo dos compromissos, que seja muito difícil prosseguirmos. Sabemos que a primeira acusação é que vivemos em tempos de vacas gordas, nos tempos de vacas magras toda a gente abandona. Não é o caso. Neste momento nós vivemos uma realidade e eu queria estender, digamos, também e dar os parabéns àquilo que aconteceu com o Cabo Madeira, que foi vencedor de uma Taça de Portugal, e com o Madeira SAD de handball. Neste momento, porventura, também terão a contribuição e a participação de uma instituição financeira que acredita que existe ainda alguma fé pública de que as coisas se irão resolver. Se esse banco fechar a torneira, o Nacional corre o risco de sobrevivência? O problema não se põe neste momento o banco conseguir resolver um problema de relacionamento com o tempo,
que havia que resolver. Eu não gosto de responder a questões que ainda não as tive que questionar nem me confrontar, porque também é verdade que se me confrontassem há 2 ou 3 anos com esta situação, eu diria, pá, provavelmente nós não prosseguimos e temos que resolver isto de outra maneira. A verdade é com a colaboração de todos e com esta família que vive dia a dia o Nacional. Eles foram conseguindo transmitir ao presidente do clube que era possível, alguns indicando alguns caminhos. O presidente, naturalmente, tendo que assumir a maior cota de responsabilidade, foi possível. Mas é preciso que se diga, isto é uma vitória da Madeira, num quadro extremamente difícil, e é preciso que alguém sinta que isto é uma vitória da Madeira. E acha que os governantes sentem que isto é uma vitória da Madeira ou não? Eu penso que, como dizia o povo, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E, portanto, nós acreditamos que a nossa água, mole como é, sem haver na Madeira uma associação de quem tem mais interesse para além do Nacional, em que isto se pudesse resolver de forma negociada e de forma reivindicativa permanente, de mostrar com documentos o que pagamos, o que recebemos, o que fazemos. Não é possível na Madeira, infelizmente, haver um entendimento das grandes instituições desportivas ao mais alto nível para que isso aconteça, mas acredito que a nossa água vai chegar ao bom lado. Deve chegar, porque a razão está do nosso lado. Muito bem. Já que falou aí da família nacionalista, quem pertence à família nacionalista é precisamente o treinador Manuel Machado, que se encontra no Porto. Boa noite, professor. Bem-vindo então ao prolongamento. A partir de que momento é que acreditou que a Liga Europa era uma realidade? Só a partir do final do jogo do Paços de Ferreira? Não, nem pouco mais ou menos. O objetivo foi traçado há 1 ano atrás e acreditei nesse momento que seria possível materializá-lo, até porque havia antecedentes que nos deixavam adivinhar que era com trabalho e com alguma competência, com o contributo de todos os que estão na vossa frente aí no estúdio, que tal seria possível. Por isso nunca, sem ter certezas, como é óbvio, porque de alguma maneira o futebol tem sempre muitos pontos de interrogação na longa caminhada de 10, 11 meses que demoram a temporada. Dizia-lhe, sem ter certezas, tinha muita confiança de que todos juntos iríamos conseguir chegar uma vez mais ao objetivo que tinha sido traçado, que era participar numa prova internacional na próxima época. Professor, dos 3 apuramentos, este foi o mais difícil para si? Tendo em conta o quadro que o engenheiro Rui Alves traçou? São coisas diferentes. O presidente do clube está a falar de toda uma conjuntura que tem muito a ver com política desportiva da região e o que é que isso de alguma maneira mexe com o próprio dia-a-dia do clube. Não tem a ver exatamente com questões diretas dos aspectos desportivos e da dificuldade que cada um dos campeonatos vai pondo. Este foi igual aos anteriores, foi um campeonato se calhar até um bocadinho menos difícil, na medida em que assumimos cedo uma posição de topo de tabela, dentro daqueles 5, 6 primeiros lugares, conseguimos mantê-lo ao longo de toda a temporada. A única questão que se punha é que, de facto, hoje, e por força também daquilo que o Presidente disse, né, menos meios, jogadores menos construídos, jogadores ainda numa fase prematura da sua carreira, e isso tem sempre uma fatura anexa, não é? Eram jogadores, na sua maior parte, jovens, muitos deles não conheciam a prova e estavam pela primeira vez a jogar a Primeira Liga Nacional, e por isso não é algo que ajude, mas também foi com muito prazer. Eu estou a dizer isto publicamente hoje, mas já o disse noutros momentos e disse-o de forma constante aos jogadores, não é? Tive muito prazer em liderar este grupo, um grupo muito permeável ao conhecimento, muito permeável ao trabalho, e que na sua maior parte